Boa noite, meus irmãos. Agradeço por mais uma vez, primeiramente a Jesus, por estarmos aqui reunidos. E como prometido, vamos terminar a nossa reflexão sobre Simão Pedro, o apóstolo de Jesus. Retomando a nossa última fala, Simão Pedro voltava de mais uma das suas pescarias, após ter levado nas suas intimidades para um período de reflexão, que eu acredito também que ele tenha levado para esses momentos da sua vida as lembranças que carregava sobre a sua negação ao Cristo. E quantos de nós já não passamos por isso também? Quantas vezes o Cristo nos convida ao trabalho da fé, ao trabalho em auxílio daquele que necessita, e nós, por alguns motivos pessoais, abandonamos tudo para que tenhamos também esse momento de reflexão, de arrependimento, mas, como já sabemos, Jesus nunca nos abandonou, como também não abandonou Pedro, e vai até o local onde Pedro estava para resgatá-lo daquela situação. Enquanto retornavam com seu barco de pesca, Jesus, após ser crucificado, em espírito materializado, faz uma pequena fogueira na praia e assa um peixe na espera de Pedro, que ao reconhecer, não aguarda nem o encosto desse barco às margens, sai em nado até o encontro de Jesus, que o recebe com todo o seu amor, como também todos aqueles que acompanhavam Jesus naquele momento, que acompanhavam Pedro naquele momento, incluindo o André. E ficam ali na praia, Pedro ainda num sentimento de felicidade, de alegria em ver Jesus ali. E retomando a sua consciência nas suas falas, Jesus em um momento pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Passado alguns minutos, alguns momentos, Jesus mais uma vez pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro
mais uma vez responde: sim, eu te amo. Passado mais um tempo, Jesus olha nos olhos deste homem e o pergunta: Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E neste momento, Pedro percebe tudo o que ele já havia passado, das negações que ele havia feito, e percebia que naquele momento Jesus o dizia que não o condenava a nada. Foi o momento que Pedro precisava também para perdoar a si mesmo. E assim ele cai de joelhos, em prantos, e diz: Senhor, eu o amo de todo o meu coração. Então Jesus diz a Pedro: então apacenta as minhas ovelhas. E a partir daquele momento, Pedro retoma as suas energias que estavam um pouco baixas e retoma todo aquele trabalho que Jesus já havia oferecido a Simão Pedro. E assim, Simão Pedro pega toda a sua família e se muda para Jerusalém. E assim começa o início de uma nova era. Na casa do caminho, Simão Pedro começa a receber todos os dias irmãos que sofriam, irmãos doentes, dezenas e dezenas deles. Isso foram passando os dias, e um dia Simão Pedro acorda um pouco cansado, sem energias, e mesmo assim começam a atender as pessoas com uma certa distância, atende outras pessoas um pouco de grosseria, e assim vão passando os momentos, até que uma determinada hora da noite, Simão Pedro fecha a casa e toma um assento para fazer as suas reflexões e descansar daquele dia exaustivo. Quando então batem à porta, e ele responde do mesmo local ao qual estava: já estamos fechados. E aquela pessoa insistente bateu mais uma vez. E Simão Pedro responde: você já não ouviu? Já disse, estamos fechados. E a pessoa que batia a porta era realmente impertinente. Abre a porta e entra.
Simão Pedro, na espera, se levanta e percebe, quando esta pessoa passa por um clarão da janela, que se tratava de Jesus. Jesus o olha e pergunta: Pedro, não pedi para você apacentar minhas ovelhas? E com essa situação, ele cai de joelhos, chorando, e quando se levanta, ninguém mais estava ali. E Pedro, mais uma vez, se levanta, se fortalece aos trabalhos do Cristo, nunca mais reclamando de exaustão, da quantidade de irmãos que têm que serem socorridas, mas tem também ao seu lado Tiago. Tiago era um dos apóstolos que auxiliava naquele momento na casa, que fazia a ponte entre os cristãos, entre os judeus. E existia na igreja, na cidade de Antioquia, uma igreja na qual estava passando por dificuldades, por perturbações, pois começaram-se vários irmãos, cada um pregando a sua maneira, até que é formado um encontro naquela cidade por Paulo de Tarso, que era naquele momento o maior disseminador do cristianismo no mundo. Um jovem destemido, inteligente e cheio de energia. E Paulo de Tarso, percebendo aquela situação e com a sua inteligência, não quis intrometer na direção. E num dia de conversa com Barnabé, decide convidar para que Pedro venha até a Antioquia para participar das reuniões. E Pedro aceita. Pedro aceita e vai até Antioquia, encontra-se lá com todos, inclusive Paulo de Tarso, e numa dessas reuniões, Paulo de Tarso, com a palavra, no momento em que conseguia tomar a atenção de todos naquele salão, chama a responsabilidade para Simão Pedro, dizendo que não estava satisfeito com as atitudes de algum dos irmãos da casa, e aponta Simão Pedro. Não estava feliz com a situação porque dizia que Simão Pedro, que era um homem de muita energia, que conversava com todos, a partir de um determinado momento já não tinha mais tanta energia, já não se falava mais com todas as pessoas, escolhia com quem
ele falaria, e isso incomodava Paulo de Tarso, como incomodava outros membros daquela casa. E nesse momento, muitos irmãos se levantaram, alguns defendendo Simão Pedro, outros defendendo Paulo de Tarso, porque achavam que era uma acusação desnecessária naquele momento. E ali era o grande desafio desse espírito, que foi chamado para apacentar as suas ovelhas. Naquele momento, todos aguardavam uma decisão de Simão Pedro, porque ele tinha que tomar uma decisão, ele tinha que tomar partido de alguém. De um lado ele via Tiago, e do outro lado ele via Paulo de Tarso. E para surpresa de todos, Simão Pedro, aquele homem rude, enérgico, que todos conheciam, manteve-se sereno, e pedindo a Jesus que o auxiliasse naquele momento. E com toda a serenidade possível do momento, Simão Pedro enxerga uma cruz. A cruz que o levava ao equilíbrio. E nesse momento, Simão Pedro se levanta e chama para si toda a responsabilidade do erro cometido. Pede perdão a todos os irmãos ali presentes pelas suas falhas, e naquele momento passa a palavra a Paulo de Tarso, que continuasse com a leitura da noite. Esse foi o momento de ascensão daquele espírito, o momento em que esse espírito conseguiu o equilíbrio necessário para a sua evolução e o controle de todos os seus sentimentos inferiores. E a partir deste momento, a vida de Simão Pedro toma realmente outros rumos. E os acontecimentos da história continuam. Jerusalém é destruída e Simão Pedro é obrigado a se mudar para Roma. Nesse período, Simão Pedro já estava lá por perto dos seus 80 anos de idade, mas foi para Roma em busca dos cristãos que lá ainda sobreviviam, os irmãos que ainda se encontravam para os seus cultos. E Simão Pedro participava de todos. Se encontravam em cemitérios. Mas chegado um momento,
como também já era sabido, é pedido a prisão de Simão Pedro e o exército romano chega para levá-lo, com toda a truculência desnecessária da época. Algemaram esse nosso bravo irmão, que já carregava naqueles momentos, uma paz encontrada através do serviço prestado ao Cristo. E só por isso, se é que podemos dizer só por isso, hoje nós temos toda essa liberdade de nos encontrarmos, de falar de Jesus, e ainda percebemos que muitos de nós dizem não ter tempo. E Simão Pedro é arrastado. É arrastado diante daquelas famílias que ali estavam, com toda a sua dificuldade já de caminhada, e nesse trajeto que ele era obrigado a fazer, Simão Pedro ia fazendo as suas preces, pedindo para que Jesus pudesse enviar ao orbe terrestre espíritos jovens com força, para que continuassem todo o seu trabalho. E nessa ida até o local de sofrimento, Simão Pedro, como se perdesse os sentidos, não conseguia perceber nada do que acontecia em sua volta, para o desespero dos outros cristãos que acompanhavam todo aquele momento. Chegado um certo momento, Simão Pedro é colocado, como era de costume para a época, também em uma cruz. Lá ele é pregado, como Jesus foi. E para a época, eles eram pendurados de cabeça para baixo. Mas Simão Pedro não percebia nada daquilo que estava acontecendo. É como se ele recebesse auxílio do mais alto, para que não sofresse na carne aqueles momentos. E o que para ele parecia segundos, já se passavam de horas. E ele não morria. Então ele estava numa condição já pendurado, pregado, de cabeça para baixo e nada sentia, não é? Até que ele retoma um pouco da consciência e percebe
um ser chamado Sertório Aniceto, pretoriano do exército romano, ofendendo, xingando de coisas que ele não merecia naquele momento. E dado certo momento de agressividade desse Sertório, ele pega uma pedra de grande porte e acerta em cheio a cabeça de Simão Pedro. Neste momento, o sangue jorra e Simão Pedro sente um certo torpor somente. E quando desperta, já está do lado dos seus restos mortais, sem nenhum tipo de sofrimento. Quando olha para o alto, percebe uma luz chegando muito rápido próximo dele. E quando se aproxima, ele percebe que é Jesus, que veio recolher aquele irmão querido, como prometido. E Jesus pega pelas mãos Simão Pedro, como uma criança, e o leva para lugares de infinita beleza. Simão Pedro passa por experiências impossíveis a nós encarnados definir. Mas passados 2 semanas já desse descanso, Jesus vem até Simão Pedro se despedir. E Simão Pedro fala: mas Jesus, mas você vai para onde? Né? E Jesus responde para Simão: Simão, descansa o quanto quiseres, mas no meu caso, Simão, não descansarei enquanto houver um gemido na terra. E Simão Pedro pega nas mãos de Jesus e responde para ele: nem eu. E com essa resposta, os dois descem mais uma vez ao planeta, exatamente no local onde ele foi atirado, pois outros irmãos naquele momento também seriam ceifados as suas vidas. E Simão Pedro, juntamente com Jesus, chegam socorrendo e acalmando aqueles corações aflitos. Quando Jesus toca no ombro de Simão Pedro e fala: Simão, alguém te procura. E Simão Pedro procura e vê aquele que foi o seu algoz, Aniceto, de joelhos em seu túmulo, com o seu filhinho no colo, já
convertido ao cristianismo e pedindo, implorando para que Simão Pedro curasse o seu filho. Simão de imediato aplica um passe na criança, que a cura, e vê ali naquele coração o início de uma nova jornada da terra. Meus irmãos, eu gostaria de terminar esse nosso encontro com o convite que Jesus fez na primeira parte. Eu vos convido para virem comigo para a fundação da nova era, que se instalará nos corações, ficando as estruturas atuais e instaurando o primado do amor. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça neste momento difícil, a qual todos nós passamos. Paz e luz a todos.